Olá, muito boa tarde. Aos 46 anos foi nomeado bispo para o Mindelo, uma diocese de Cabo Verde, país de onde é natural Dom Hildo Fortes. Cedo veio para Portugal, onde foi ordenado padre no Patriarcado de Lisboa, e dentro de poucos dias será sagrado bispo. Hoje, Dom Hildo Fortes é convidado do programa Eclésia. Dom Hildo, muito boa tarde. Obrigado por estar neste programa. Todos que nos escutam. Quando recebeu a notícia da nomeação, disse que era com espanto e admiração que recebia essa notícia vinda de Roma. Porquê? Porque o surpreendeu esta nomeação para servir como bispo da Igreja de Cabo Verde? Talvez o espanto e a admiração é porque não estaria nos meus planos, nos meus desígnios, nem na minha vontade. E eu já estaria a traçar assim, o meu rumo para a etapa seguinte, que era o regresso à diocese aqui de origem, de Lisboa. Por isso é que há algum espanto e alguma admiração. E porque também fui tomando diligência no sentido de que não contassem comigo para tal monos, não é? Preferia um serviço diferente. E no caso aqui... É sacerdote, continuar como padre, que me dá muito gosto de ser padre. E a mim parece-me que esse serviço de bispo é óbvio, mais exigente, mais responsabilidade. Mas na igreja a gente está para servir, quer dizer, não estamos para fazer a nossa vontade. Tendo eu que escolher, não escolheria. Tendo sido solicitado e muito me pedido, é dentro desta ordem de ideias que me disponibilizo, não é? Mas as coisas na igreja nós não estamos a fazer a nossa vontade, nem quer dizer que as coisas nos sejam agradáveis. Depois há de tentar receber forças do devido lugar para assumir. Acaba por ser também um pouco natural esta nomeação, pelo facto de ser natural de Cabo Verde, de ter proximidades com a realidade para onde vai agora como bispo. É a nossa realidade em Cabo Verde e a caminhada eclesial que vamos tendo. Não se esperava que não fosse um bispo cabo-verdiano. Portanto, dentre os padres a escolher. É verdade que nós não temos muito clero. Temos um número agora muito novo também, que são formados sobretudo aqui em Portugal, na Itália, entre os padres diocesanos, também padres religiosos. Também pode dizer-se que o leque não é assim tão grande, mas dado o nosso crescimento, a nossa caminhada, a nossa maturidade, previa-se que teria que ser um bispo de Cabo Verde, não é? A Igreja já tem autonomia capaz de gerar os recursos necessários para se dinamizar? Autonomia, estaremos a falar de que realidade? Pelo menos em termos de recursos humanos que são necessários para tal. Essa é uma das nossas dificuldades, porque, falando concretamente do diocese de Mindelo, nós temos, em relação aos padres que são precisos para a pastoral local, diria para as paróquias, não é? E para o dinamismo da diocese, temos muito poucos padres. A maior parte dos padres diocesanos que estão na diocese de Mindelo não são de lá. É tão simples. Não é que seja muito grande também a nossa diocese, estamos a falar de 5 ilhas, e essa é a realidade mais difícil. A dispersão. É muita dispersão. Mas a diocese neste momento conta com os padres incardinados, ou seja, aqueles que fazem mesmo parte da diocese, que pertencem à diocese. São dois jovens padres, não é? O que é muito pouco. Tem havido colaboração de fora, como foi o meu caso, né? O Centro Patriarcado, tenho lá estado. Houve uma primeira fase que foi em 2005, foi interrompida, e agora estava por 3 anos. Temos outros 2 padres, sendo cabo-verdianos, mas são de fora. Um é espanhol da diocese da Espanha. O outro estava aqui em Lisboa também, de Shalom. E temos 2 ou 3 cabo-verdianos que estão lá a prestar um trabalho local de Mindelo, mas que são da diocese de Santiago, da diocese vizinha. Ou seja, é uma realidade que a qualquer momento pode não se contar com eles para Mindelo, não é? Depois temos 3, 4 paróquias que está sob o cuidado pastoral dos capuchinhos. Portanto, a realidade missionária ainda é muito presente também na diocese? É muito presente e precisamos de suscitar vocações locais, sobretudo. São aquelas que dão mais garantia de estabilidade e nesse campo, como estávamos agora a falar, a autonomia
precisamos de autonomia. Precisamos de mais gente em cada ilha para podermos organizar. Porque até há uma realidade que é a seguinte. As pessoas, os padres estão dispersos. Vamos ter um grupo de diáconos permanentes em breve, mas também estão dispersos. Torna-se mais difícil o trabalho. Portanto, reunirmos para projetar, para dinamizarmos a diocese, porque as deslocações não são fáceis, tem que ser uma parte de avião. E enquanto que num território contínuo, como aqui em Portugal, facilmente se fazem encontros para se projetar, para se programar, entre nós torna-se mais difícil. Não é? Falamos especificamente dessa realidade social, geográfica também, que define a Diocese do Mindelo. Falou, portanto, que são 5 ilhas, não é? De Cabo Verde. Que população é que tem a Diocese? A Diocese deve ter cerca de 180 mil habitantes, não sei se chega a tanto. Não é? Pelas 5 ilhas, não é? Pelas 5 ilhas, não é? E que se vão dividindo... São 6 ilhas, mas uma é desabitada, porque Santa Luzia faz parte da Diocese, mas não habita ninguém. Portanto, as ilhas desabitadas são 5 ilhas, e a mais populosa é São Vicente, onde está a sede da Diocese, onde é uma cidade megalómane. Só no Mindelo estima-se que haja 80 mil habitantes. Caracterizando esses habitantes da Diocese, que perfil, que ocupação é que eles têm, que perfil traçaria para essas pessoas? Varia muito. As nossas 5 ilhas, digamos que Mindelo, que é a grande cidade, uma cidade muito cultural, vive muito de serviços, muito de comércio, tem um porto muito importante, que é o Porto Grande, que faz gerar à sua volta muita vida, muito dinamismo, e temos pequenas indústrias também que se situam nessa ilha. Nós temos a nível da educação muitas escolas, uma realidade é que o cabo-verdiano estuda, quase todo o cabo-verdiano estuda. Então, à volta das escolas, muitos professores e estes serviços inerentes. Portanto, nessa ilha é mais um bocadinho isso, portanto, vida de serviços, comércio, cultura. Temos algumas ilhas mais agrícolas, que é a ilha de Santo Antão, que fica ilha vizinha, uma ilha que produz bastante, e São Nicolau. São as 2 ilhas que mais produzem. Depois temos 2 ilhas que a realidade marcante é turística. Muitos dos que nos estão a ver esta hora sabem que um dos destinos é o Sal e a Boa Vista. São 2 ilhas da Diocese. Essas ilhas, o Sal, sobretudo, em tempos viveu muito virado para o aeroporto, era o grande aeroporto. Mas atualmente o Sal, a maior parte das pessoas são ocupadas por causa do turismo, que tem crescido e vai continuar a crescer, sobretudo no Sal e na Boa Vista. Isso tem as suas vantagens e as suas desvantagens. As vantagens é que arranjam-se postos de trabalhos, obriga a desenvolvimento da terra, em algum sentido, mas tem outras coisas contra, porque tem havido um fluxo grande de pessoas que se deslocam das outras ilhas para essas, e não só de entre as ilhas, mas também do próprio continente africano, ali da costa, à procura de trabalho, portanto, para as obras, e esta avalanche de gente que chega, que não tem raízes, e também não há as condições ainda não estão bem criadas para condições de habitação. Então há estes problemas sociais grandes que estão a surgir nestas ilhas. Gente que vive um pouco quase na clandestinidade, na marginalidade, vai aparecendo a questão da insegurança social, no Sal, sobretudo, no Mindelo por ser a grande cidade. Estes são de alguns problemas que nós temos que enfrentar para frente. E que também já especificaremos, antes ainda a respeito do turismo. Que turismo é esse? É o turismo daqueles que procuram praias, grandes complexos e nada mais? Ou há um contacto também com a realidade social e cultural de Cabo Verde? Falando com realismo, o Sal e a Boa Vista, neste momento, ainda presta-se muito ao turismo de praia. Porque tem boas praias, muitas praias, tem excelentes hotéis. Então as pessoas que procuram estes destinos é para descansarem, é para apanhar um bocado de sol. Depois também este turista gosta muito do surf, da pesca submarina, mergulhos, também se presta muito a isso.
Mas falta, a meu ver, desenvolver na terra outros atrativos, outras coisas que pudesse ajudar quem nos visita a contactar mais de perto com a nossa... Não é esse contacto com a realidade sociocultural de Cabo Verde? Eu diria que há pouco. No Sal e na... E há propostas que o permitam? Também não há assim tanto ainda. Porque também estamos a falar de ilhas pobres e que não têm muito também para ver. Suponhamos a Boa Vista. Boa Vista tem algumas aldeias e depois tem dunas. Tem um bocado de deserto. O Sal é uma terra muito pequenininha. Que a sua vida girava à volta do aeroporto, que tinha uma vila, que agora está descaracterizada, porque a vila tornou-se um centro de turista, portanto, então, bares, restaurantes, é o que nós encontramos. As pessoas foram obrigadas a sair da vila e foram criar outros bairros para viver longe dessa realidade turística. E o turismo não vai ao bairro residencial, né, se assim se pode dizer. Há outras ilhas que poderiam oferecer, então, um turismo diferente. Estamos a falar de Santo Antão, estamos a falar de São Nicolau, que são ilhas muito bonitas em termos de natureza, com montanhas impressionantes, com aldeias muito típicas, com uma realidade agrícola também ainda muito, muito virgem e aliás, para Santo Antão já se vê este turista que vai à procura das montanhas, do descanso. Das belezas naturais? Sim, das belezas naturais. É um caso. E acho que tem que ser um dos caminhos para aí, para valorizarmos também ainda mais a nossa cultura, a nossa riqueza. São Vicente tem um aeroporto internacional que há um ano mais ou menos é que abriu. Então agora perspectiva-se que haja mais gente a procurar o Mindelo. O Mindelo tem uma vida muito própria. A cidade de Mindelo caracteriza-se pelo seu alto nível cultural, portanto a música, o teatro, as artes. É uma cidade muito atrativa, muito bonita, com uma vida própria. E então há este turista que procura também a realidade cultural, a realidade social. E ainda agora há poucos dias foi o Carnaval. O Carnaval no Mindelo é celebrado com muita pompa e circunstância, há muita preparação, os desfiles são qualquer coisa de extraordinário. Há ali uma espécie de um pequeno brasileiro, como nós costumamos dizer. E a vida noturna, os restaurantes, as serenatas, as músicas, os espetáculos, muitos espetáculos. Portanto, tudo isto é um outro género de realidade que é agradável também às pessoas e que creio que... E que vai conquistando também os turistas. Por parte da Igreja, esse mundo do turismo que recebe, acredito que seja o setor que mais gente leva a Cabo Verde, constitui desafios também específicos que, como Bispo da Diocese, percebe que tem de dar resposta? Obviamente. Inclusive nessa Ilha do Sal, que continua a ser a maior em termos de turismo, isso tem levado a própria comunidade paroquial a refletir-se e a ter propostas para quem chega. Nas Eucaristias, portanto, a maneira como está organizado, já se vê que é preciso falar novas línguas, é preciso criar dinâmicas de acolhimento para esse turista. Mas estamos a falar de um turismo que passa uma semana também, para 2 semanas, não se pode manter uma pastoral. Quer dizer, não é com essa gente que vamos trabalhar, é com gente que passa, não é? Portanto, serão coisas mais pontuais. Mas isto também obriga a que, em termos eclesiais, que se tenha que pensar como é que muitas das nossas pessoas que estão na igreja vivem ao ritmo também do turismo. Portanto, dos hotéis, dos restaurantes, dos fins de semana ocupados, para pensar como é que eles podem também usufruir, como é que eles podem viver a sua formação cristã, a sua celebração, dentro de um contexto muito, muito especial. Mas que é um desafio, como você dizia muito bem, pastoral para a Diocese, muito grande. Estará, por certo, nas suas preocupações, agora, quando chegar à Diocese do Mindelo, não é? Essa do turismo. Há pouco referia também um outro aspecto como preocupante, até para a Diocese, que é a fixação de gente na Diocese, não é? Continua a haver ainda muita saída de cabo-verdianos das ilhas? Por um lado, sim. Por outro lado, não. Ou seja,
Felizmente, há pessoas que... Cabo Verde tem estado agora considerado um país de desenvolvimento médio, não é? Portanto, temos muitas pessoas que já têm o seu emprego mais estável, não é? Professores nas empresas, constituíram família, e que já não têm esta ânsia, esta sede desenfreada de ter que sair para procurar melhores recursos de vida fora. Portanto, há muita gente que não tem este sonho de sair. Mas como o nível de desemprego continua muito elevado, há muitas pessoas que não têm ocupação. E essas pessoas fazem tudo o que puderem para sair, para procurar melhores meios de vida. Os destinos dos cabo-verdianos ao longo dos tempos têm sido a América, zona de Boston, Brockton, França, Holanda, Luxemburgo, Portugal também. Evidentemente. E então, hoje em dia, torna-se difícil as saídas. Cada vez mais há mais entraves e são mais controlados a questão dos vistos. Por isso não há tanta gente a sair como talvez gostariam de sair. Depois, uma outra coisa que é ser benéfica. Por exemplo, de há uns anos esta parte, tem vindo a crescer muitos polos universitários em Mindelo e na praia, sobretudo. O que significa que muita gente que saía, muitos jovens que iam para tirar o seu curso fora, já não têm de sair, acabam por ficar. E isto ficam jovens, e isto também obriga a ter professores, formação, o que muda um bocadinho este contexto. Não é? Dom Hildo Fortes, diga-nos qual foi o seu percurso, de que forma é que chega agora a Bispo da Diocese de Mindelo. Eu referia no início do programa que cedo veio para Portugal, não é? Pronto, teve naquelas gerações que sentiram necessidade de sair de Cabo Verde. Depois, sim. Como é que foi esse seu percurso de vida desde que chegou cá a Portugal? Bem, eu sou destes que emigraram em 75, coincido com a altura da independência. E eu e os meus irmãos vieram com os meus pais. Portanto, os meus pais trabalhavam na função pública, era o Porto, e vieram de Cabo Verde, foram para as Ilhas dos Açores, concretamente. Lá fiz os meus primeiros estudos, o ciclo e início da secundária. Depois, cedo, viemos para Lisboa, onde continuei o resto dos estudos, como qualquer jovem. A minha vocação surge quando eu tinha 19 anos, em 84. E nessa altura fiz o percurso normal dos seminaristas de Lisboa. Passei pelos 3 seminários que na época nós tínhamos, o seminário de Caparide. Aliás, sou do primeiro grupo que vai para o seminário de Caparide, que é um seminário que o Dom António Ribeiro tinha criado. Sou o primeiro padre de Lisboa que por lá passou. Depois, na altura, tínhamos o seminário de Almada e o seminário dos Olivais, onde fazemos a nossa etapa final da formação. E, pastoralmente, durante cerca de 18 anos, que são os que eu tenho como padre, os meus primeiros anos foram na pastoral juvenil, 4 anos. Depois passei para algumas paróquias. A parte do tempo foi na paróquia de São João da Talha, aqui perto de Lisboa, acumulando as funções de pároco de Badela. Cheguei a estar também como pároco de Sacavém. E em 2005, finais de 2005, então, tendo sido criada a Diocese de Mindelo em 2004, eu vou para dar uma mãozinha. Vou dar um apoio missionário em Cabo Verde, em São Vicente. Na altura criou-se uma paróquia nova nessa cidade de São Vicente, de Mindelo. Estive 2 anos à experiência. Depois o bispo, o Sr. Patriarca, chamou-me para voltar aqui à base, porque precisava de mim. Fui para a paróquia de Carcavelos, onde estive 1 ano. Mas como a realidade lá continuava gritante e me sendo muito necessária, voltei a Cabo Verde com um acordo entre os bispos por 3 anos, que terminaria precisamente agora. Aí foi também desenvolver um trabalho de coordenação pastoral no Mindelo. Um pouco de tudo. Sempre fui pároco nesse tempo que lá estive. E atualmente era pároco de uma das paróquias, paróquia de São Vicente. Mas como nós somos muito poucos padres, acabamos por acumular muitas funções. Atualmente estava também como chanceler da Diocese, estava como assistente eclesiástico do Secretariado da Catequese. Bem, e depois nós fazemos... Portanto, já conhecia a dinâmica do governo da Igreja na Diocese, não é? Um bocadinho, não é? Estava perto lá da Cúria. A responsabilidade chega agora. E agora é que chega, não é? A ordenação será quando? A ordenação episcopal? Será em Lisboa, no dia 3 de abril, à tarde, no mosteiro de
de São Vicente de Fora. Eu quis, sendo eu neste momento membro das duas igrejas, assim se pode dizer, não é? Duas que terão decoração, repartir estes momentos celebrativos pelos dois lados para permitir também que uns e outros pudessem tomar parte nestes momentos significativos. Daí a ordenação ser em Lisboa, né? No fundo aqui a minha diocese também, onde eu sou clero. E depois o dia 10 será então a entrada solene. 8 dias depois, não é? 8 dias depois, no Mindelo. Será ordenado aqui pelo Sr. Dom José Policarpo? Sim, o Sr. Patriarca será o sagrante principal. Depois há outros dois bispos que são os consagrantes, que um é precisamente o Dom Orlindo Gomes Furtado, atual bispo de Santiago, mas continua como administrador apostólico do Mindelo, e Dom Manuel Clemente, que foi meu formador durante muitos anos no seminário, amigo pessoal. Ele também será. Para Cabo Verde, se lhe pedisse para nos informar 2, 3 ideias que podem fazer parte do programa que leva para a Diocese e que tem vontade de desenvolver, que marcas fundamentais assinalaria? Eu gostaria de dizer que, apesar do bispo ser a cabeça, não é? O que vai à frente, o dinamizador, mas eu gostava de dizer que eu me sinto muito chamada a sentar-me com os sacerdotes e com os leigos para, em conjunto, analisarmos e ver quais são as prioridades. Portanto, para mim, uma prioridade é contar com as pessoas, não é? É sentarmos e vermos para onde na direção que o Espírito está a soprar. Mas também digo que nós não estamos a começar do zero, não é? Já há uma dinâmica que vem de trás, e uma delas, neste momento, é uma aposta muito grande que estamos a fazer na evangelização. A realidade cabo-verdiana, como em muitos outros lugares, mas a nossa, está demasiado marcado pelo secularismo, pelas pessoas que se têm afastado da igreja, pelo fenómeno das seitas. Então é preciso a coragem e a ousadia de anunciar firmemente o Evangelho. Portanto, esta é uma das prioridades, e também as realidades sociais, portanto, a pobreza, o fenómeno da insegurança, os marginais, requer da parte da Igreja uma atenção também muito especial. Creio que será outra prioridade. Esperemos que, de facto, consiga levar por diante esse programa, e felicidades para o trabalho. Muito obrigado, bem-ajam, e esperemos contar com o apoio de todos, não é? Cá estamos também para isso. Aqui desta terra onde eu estou, que me marcou muito, pudéssemos continuar este intercâmbio. Por certo que acontecerá. Sr. Dom Hildo, muito obrigado, por ter estado neste programa. Eu recordo então a ordenação episcopal de Dom Hildo Fortes, no próximo dia 3 de abril, no Mosteiro de São Vicente de Fora, em Lisboa, para regressar 8 dias depois à sua terra natal, nomeadamente ao Mindelo, onde servirá como bispo a missão local da Igreja Católica. Desejo um bom fim de tarde. Até amanhã, se Deus quiser.